Olá, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast da Unique. Não vou fingir costume porque estou super emocionada. O engajamento que nós tivemos a partir do teaser foi incrível. Eu até quero ler os números agora porque aquilo está sempre a subir. Vamos lá ver como é que nós estamos agora. Estatísticas. A net tem que colaborar. Ok, está aqui. Estamos com 44.500 views, 1.113 likes, 143 comentários, 109 partilhas e 10 pessoas guardaram. Thank you so much, de verdade. Eu fiquei muito emocionada. Se eu fosse o tipo de pessoa que chora nas redes sociais, eu chorava por causa disto. Mas infelizmente eu só choro em off mesmo e não é pouco. Mas pronto, este é o nosso estúdio, sejam bem-vindos. Como vocês podem ver, esta é a loja da Unique. É a loja que fica na Vladimir Lenin, em frente ao Ministério da Economia e Finanças. Estava ali a espreitar para ver, porque eu estou sempre a esquecer qual é este ministério. Mas pronto, vamos direto ao assunto de hoje. Vamos introduzir a nossa convidada, que eu vou começar por dizer: bom dia, minhas rainhas, meus reis, minhas princesas. Bom dia, meus amores. Faira Coelho, bem-vinda. Obrigada, Ilka. Muito obrigada e parabéns pelo podcast. Thank you so much. Não é a primeira vez, por acaso já estivemos juntas no outro podcast. Fui umas cerimônias de casamento dela. Ela tem uma história com a Unique. Tinha que ser ela a primeira convidada, não tinha como. Faira, queria saber primeiro quem é que tu és? Quem é a Faira Coelho? Então, primeiramente, obrigada pelo convite. Sinto-me honrada de ser a primeira aqui. E dizer que Faira Coelho, para além de empresária, influencer, maquiadora, sou também uma mulher sonhadora, mãe, irmã, amiga, aquela que nunca pode dizer não é possível, não vai acontecer. Essa é a Faira, uma mulher sonhadora que acredita que tudo é possível acontecer na vida, quando tu queres. Disso tudo que tu falaste agora, o que destacou-se para mim foi mãe. Por um simples motivo, nós estávamos aqui há pouco tempo a acompanhar a luta do jiu-jitsu do Fayad, não é? Peço para explicar exatamente o que ele estava lá a fazer. Fayad estava a representar Moçambique com a time de jiu-jitsu em Pretória, primeira vez que ele compete. Então houve uma preparação assim muito incrível, maravilhosa, por isso é que estava aqui toda emocionada. E ganhou, ganhou. Ela estava tão nervosa e ela ali, a rede, e não sei o quê, e começou aqui praticamente choramos. Fayad ligou, festejamos, toda a produção aí atrás, estamos todos felizes por ele. Já agora, parabéns, Fayad, somos teus fãs. Faira, explica-me como é que começou a tua carreira como empreendedora. Minha carreira como empreendedora começou através da maquiagem. Ok? Então, falar de Faira empreendedora teria que voltar a falar da Faira como maquiadora, que foi aí onde começou a minha carreira. A Faira como maquiadora começou através de uma pequena brincadeira de sair à noite com as amigas e ver amigas maquiar e começar a dizer: não, mas eu acho que isto não está bem, eu acho que isto não está bem. E a minha amiga que tinha todas as maquiagens disse: então faz lá tu. Yeah. E eu comecei a fazer. Afinal, tenho uma veia para a arte. Descobri isso. Então, comecei a fazer e começou a dar certo. E fui brincando. Mas sempre tive dificuldades em comprar material, ter acesso a material, ter acesso em conteúdos. Na altura não tínhamos YouTube. Então, foi muito difícil essa caminhada como maquiadora. Acabei deixando um pouco de lado. Fui trabalhar, fui andar atrás de emprego e fazer outras coisas. E depois foi quando veio a primeira oportunidade da Faira Maquiadora, dar continuidade ao seu trabalho de maquiadora, viajar, ir para o Brasil, fazer um curso. E depois desse curso, eu vi lá a oportunidade de negócio, que foi quando eu vi a minha dificuldade, o problema que eu tinha, eu encontrei lá a solução. Então, eu resolvi trazer essa solução aqui para Moçambique. A dificuldade, desculpa, estamos a falar da falta de produtos. A falta de produtos. A falta de acesso a produtos a preço acessível. A falta de acesso de produtos a preço acessível. Essa foi uma das minhas maiores dificuldades, as minhas maiores barreiras que eu encontrei como maquiadora. E isso criou-me certas frustrações. Mas quando eu viajei e fui fazer o meu primeiro curso no Brasil, foi quando eu vi lá a oportunidade de ter acesso a produtos que eram bons,
Afinal, o Brasil domina Com certeza. o mercado no mundo da maquiagem, de cosméticos. Então, eu vi ali essa oportunidade. Foi aí que nasceu a Faira Empresária. Ok. Empreendedora que trouxe essas maquiagens para aqui para vir vender cá em Moçambique a um preço acessível, que era na verdade o preço que eu encontrava lá. Claro, despesas de custo, essas coisas todas que nós temos que pôr, e trouxe para aqui para o público ter acesso a essas maquiagens também. Sim. E poderem evoluir nessa área que é muito bonita. É muito bonita, e uma coisa que estamos sempre a comentar, as técnicas de maquilhagem evoluíram bastante. De certeza que desde aquele tempo que tu fazias maquilhagem às tuas amigas em casa era só base blush, coitadas, kajal. Yeah. Kajal não podia faltar, aquilo que borrava até aqui. Yeah. Yeah. Eu quando era criança eu tinha que pôr aquilo, porque eu sempre fui muito claro, eu tinha que pôr aquele kajal para eu sentir-me assim um pouco diferente, exótica, tipo pus um labelo nos lábios. Estou maquilhada, depois aquilo chegava até aqui. Era assim como ficava. Então, antes de tu seres maquilhadora, tu disseste que começaste por fazer a maquilhagem. Isso. Antes de fazeres a formação e decidiste ser empreendedora, trabalhaste noutros empregos. Isso. O que é que tu fizeste antes? Uau, eu fui hospedeira. Trabalhei como hospedeira da Translax. Trabalhei com seguros. Comecei nos seguros como recepcionista. E saí de recepcionista para a área do departamento de marketing, porque sempre gostei de vender, sempre fui fã de vender, porque na recepção ali da seguradora eu ficava a vender os seguros para as pessoas que estavam sentadas ali. Então sempre, como fui uma pessoa de querer aprender, querer saber, e aprendendo, até que o meu chefe na altura disse: não queres fazer? Tens aí qualquer coisa. Tens qualquer coisa, vamos lá, formamos, fui aprendendo e tudo mais. Só que veio aquela parte que é a minha lábia, né? Que eu estava de conversar. Ele disse: tu tens bom jeito para marketing e tudo mais. E foi quando eu fui para a África do Sul fazer alguns cursos técnicos de marketing, né? Algumas formações, essas formações que aparecem aí. Nada de faculdade, porque eu não fiz faculdade, não cheguei para a faculdade. Então, peguei esses pequenos cursos e vi uma oportunidade. Aliás, a Faira também é aquela pequena oportunidade que ela tem, ela agarra logo. Por mais pequena que ela seja, ela vai agarrar. Também trabalhei, foram tantos trabalhos, meu Deus. Fui promotora de aqueles protocolos, também fiz o trabalho de protocolos. Mais o quê? Devo estar a esquecer. Devo esquecer. São tantos. Uau. Eu fiz vários, fui assistente administrativa de várias empresas também. Por causa também sempre gostar de falar e tudo mais. Foram muitos trabalhos que eu tive. É bom que tu toques nestes trabalhos todos que tu fizeste, por um simples motivo. As pessoas, quando veem o produto final, que é o que tu és hoje em dia, pensam que tu já começaste assim e correu sempre bem. Não. Enquanto que não sabem que passaste por esses perrengues todos, que é encontrar outros empregos, tens que te esforçar, as dificuldades que tu passaste até chegares onde tu chegaste hoje. E isso começou, podes dizer que o teu breakthrough como Faira hoje foi com que idade? Como Faira hoje? Sim. Aos 30. Aos 30. Aos 30. Ok. Aos 30. A Faira que eu sou hoje começou aos 30, porque apesar de todo mundo dizer que nós chegamos aos 30, a mulher já é velha, vocês de 21 anos já acham isso, vão chegar aos 30 também. E vão descobrir que não são velhas. Eu tenho 29. Uma então, gata, 30, parece que tem 18. Nos 30, na verdade, é quando a vida começa. Sim, isso é quando verdade. tu renasces outra vez, nos 30. Tu começas a te descobrir nos 30, porque é uma fase de experimentares muitas coisas, procurar muita coisa, virem várias frustrações essas que são causadas pela sociedade, porque dizem que nós temos que até os 30 já ter uma casa, carro, filhos, dinheiro no banco. A pessoa fica frustrada, as pessoas estão a criar frustrações aos adolescentes que deviam estar a procurar, estar a descobrir, tentar traçar aquilo que eles querem fazer na vida, que é para quando chegarem aos 30 já dizer: eu quero isto, é isto que eu vou fazer e agora eu vou correr atrás disto que eu quero fazer. Então a sociedade cria-nos uma frustração achando que nós temos que começar lá atrás. Como eu tinha essa mentalidade nos meus... 23 anos, 25 eu tenho que estar casada, tenho que ter filho, tenho que ter não sei o quê. Aos 23 corri, filho, mas não...
aconteceu nada Não daquilo. aconteceu aquilo E que era vieram suposto segundo muitas- aquele timeline, né? Vieram muitas frustrações acompanhantes disso. Muitas frustrações. E não ter, por exemplo, eu não tenho a minha mãe viva. Não ter a minha mãe viva foi uma das frustrações, porque ela não conseguiu me explicar que isso não vai acontecer. Não é possível. Tu perdeste isso a tua mãe acontecer. com que idade? Com 15 anos. Ok. Eu perdi a minha mãe com 15 anos. Então, toda aquela preparação, tudo aquilo que eu imaginei quando eu era pequenina, porque nós, quando somos pequenas, temos muitos sonhos. Com certeza. Então, os nossos pais, de certa forma, acabam nos trazendo um pouco para A a realidade, razão, a sim. razão. E eu não tive a minha mãe naquele processo. Então, é começar a correr atrás das coisas e dizer, não, eu tenho que ter os 25 anos, Já eu tem tenho que ter a vida estar toda assim, resolvida, tenho que estar depois a opinião resolvida. daquele e do outro, da tia e do primo, do cicrano. Exatamente. Isso é uma realidade e, na verdade, eu lamento muito que seja assim, porque eu acho que reflete-se muito mesmo na sociedade moçambicana, particularmente, ou se calhar nos países africanos no geral. Eu acho que sim, porque o que acontece quando tu viajas, vais para a Europa, as pessoas da minha idade, por exemplo, estão com uma mentalidade completamente Sim. diferente e não têm vergonha de dizer. Tu chegas lá e perguntas, querida, quando é que tu queres ter filhos? E dizem, quem disse que eu quero ter filhos? Exato. Por que eu quero ter filhos agora? Não tenho que ter filhos agora. Aqui tu dás uma resposta dessas e já olham, tipo, coitada, está perdida, o que é isso? Exato. Como assim Vai não ter quer ter filhos enquanto filhos? está Vai estar velha. muito velha. vai porque não sei e quê. dizem mesmo com todas as letras, as mulheres têm prazo. Não podes atrasar muito, porque vocês têm prazo. Tem que ter esta... Depois como é que vai ser? Como é que vai ser para quem? Exato. Parece que a pessoa vai estar ali a tomar Parece que conta a da pessoa vai criança estar contigo. ali. Epá, isso é uma coisa que, pronto, tínhamos que falar sobre isso, porque eu acho que tem muitas mulheres ali de 30 ou se calhar até mais novas que têm esta idade, então vamos quebrar padrões. Nós estamos aqui para quebrar padrões. Sim. Faira, como é que foi o teu casamento? Meu casamento foi maravilhoso. Tu organizaste tudo, eu sei que a Faira fez aquela série toda do backstage do casamento. Criaste aquilo, foi propositado, ou já querias ter criado quando fosses te casar, ou aquilo foi acontecendo? Aquilo foi acontecendo. Eu comecei, na verdade, como uma brincadeira que todo mundo levou a sério. Eu comecei como uma brincadeira que foi trazer regras para o meu casamento. Também foi uma maneira de me distrair um pouco do casamento, porque trouxe muita ansiedade. O assunto do casamento trouxe muita ansiedade. Então, eu resolvi trazer essa brincadeira e trazer coisas que eu não queria e tudo mais. Só que eu queria só fazer um vídeo. E ver aquele boom todo em ambas as plataformas, tanto em ambas as redes sociais, tanto o TikTok como o Instagram. Então aquilo cresceu muito e o público começou a abraçar, as mulheres começaram todas a desabafar. Então vinham, não, queremos mais regras. E eu ia trazendo. Claro que algumas regras ali eu estava a mandar indiretas, né? Faz parte já, agora a pessoa tem visibilidade, vai usar. Isso, mas outras foi mesmo tudo na brincadeira. Depois foi quando eu comecei a trazer diário do meu casamento. Já ia a parte mais séria, que eu gostaria, ver os vestidos, essas coisas todas. E tentar procurar, porque eu vi que o público gostou muito desse tipo de conteúdo. Desse tipo de conteúdo. E nós, sendo criadores de conteúdo, a primeira oportunidade que a gente tem... Estamos a criar. Exatamente. Então, pronto, eu comecei a trabalhar nisso enquanto ia preparando o meu casamento, entendendo também frustrações de algumas mulheres, entendendo, porque eu também comecei a passar por isso, então também vinha, desabafava, conversava, e foi assim que começou. E nós como mulheres, nós gostamos muito desta conexão, porque assim, eu acho que alguns, não vou dizer padrões, mas há aqui uma certa tendência a criar uma rivalidade entre nós. Sim. E nós criamos uma rivalidade sem sentido nenhum. Às vezes a pessoa nem conhece a outra, mas ouviu dizer ou olhou assim, foi buscar um preconceito daquilo que acha que a pessoa é e depois... E quando tem a oportunidade de sentar e conviver, tu vês que, olha, esta conversa foi tão boa, a troca foi tão boa, eu consigo identificar-me com aquela pessoa, consigo conhecer aquela pessoa a um outro nível. Isso. E é muito bom quando nós nos damos a oportunidade de conhecer as pessoas e de fazer esse tipo de trocas. Networking não é só pelo bem do networking, é mesmo para o bem, desenvolvimento pessoal. Isso. Tu não sabes qual é a experiência que aquela pessoa vai te passar, que vai te ajudar numa situação que não precisa de ser profissional necessariamente, mas pessoal, espiritual. Exato. Enfim. Então... Sim, isso é bom que tu falaste, porque nós mulheres também temos, mulheres e homens, né? Todo mundo tem fases que vive na vida, coisas que passam, mas a mulher, principalmente, nós temos a situação dos hormonas, temos a situação de filhos em casa, ser mulher, trabalho, todas essas coisas.
afeta o nosso dia a dia, afeta o nosso psicológico. E muitas vezes nós, mulheres, esquecemos de olhar para outra mulher e entender que talvez ela possa também estar a passar pela mesma coisa que nós estamos a passar. Exato. Percebes? E não compreender essa pessoa, não querer ajudar essa pessoa. Então, nós mulheres falhamos quando acontece isso. É sempre importante uma pausa, vamos conversar, vamos perceber, vamos compreender, vamos apoiar. Afinal, nós somos maioridade e se nós conseguirmos apoiar umas às outras sempre, nós vamos conseguir conquistar muita coisa. Porque somos base de muita coisa. Base da casa, base da vida, base de muita coisa. Base da vida. Somos nós que damos a vida a alguém. Nós fazemos nascer um bebê vira um mundo. Então, nós temos que nos apoiar aquilo que nós somos fortes. E sempre estarmos ali umas para as outras e tentarmos perceber o que é que a outra pessoa está a passar. E não atacar. Então, é muito importante esse tópico que falaste sempre para apoiar. E até lembrei-me que tu, como content creator, tu mostras muito a tua realidade, justamente porque sabes que tu tens de mostrar isso para gerar, não só para gerar identificação, mas porque realmente é automático que gera. É a tua realidade, que é a realidade de várias pessoas. Sim. A Faira é a influencer da vida real. Ela mostra mesmo a acordar e dormir, os filhos, a confusão em casa com todos eles, cada um a falar alguma coisa. Eu adoro ver. Aquilo é tipo uma série, eu fico assim. Depois ris, depois passas, é muito, muito nice. E depois agora, uma coisa que sempre me chamou a atenção quanto a ti, é que tu tens os teus filhos e depois o Adil tem os filhos dele e depois vocês têm os vossos. Olha, agora são todos filhos. Mas como é que foi este período de adaptação, de juntar-se a alguém que já tinha os filhos e depois como é que vocês conseguiram gerir a família? Porque agora eu consigo ver através das redes sociais que vocês gerem super bem. Já vi pessoalmente também que vocês são muito unidos. Mas eu acredito que nem sempre tenha sido fácil. Não foi fácil. Eu e o Adil temos uma história muito antiga. Estávamos juntos no passado, separamos, cada um foi construir a sua vida, a sua família e depois voltamos nos a juntar já com os seus filhos. Só que Fayed já era maior, Fayed é o mais velho deles, né? Já era maiorzinho, então tem sempre aquela cautela de conversa, de tentar uma outra pessoa que está a vir. E a mãe ficou muito tempo assim, sozinha, só dele. E começar a ceder esse espaço para o Fayed. Para o Fayed aprender a ceder esse espaço para o Adil. Mas com os filhos, os nossos filhos, o Yuki e a Malia, que é parte dele, eles já vieram pequeninos. Então a fase de adaptação conosco foi muito fácil, porque eles cresceram conosco. Então é algo que sempre fizeram parte e sempre, em termos de educação, sempre nos abraçamos como família, sempre foi tipo, são nossos filhos. As pessoas acabam vendo semelhanças que eu acho que é da convivência, porque eu olho e não vejo, mas acho que é da convivência. Físicas. Sim, as pessoas veem, mas é parecido contigo, é parecido contigo. Mas eu acho que é da convivência, a maneira de falar, a maneira, os tiques, as coisinhas que a gente faz. Então nós fomos crescendo. Essa fase de adaptação foi muito fácil. Mas na altura os miúdos viviam na África do Sul. Agora este ano eles vieram viver connosco a tempo inteiro. E foi a fase de adaptação de estar com 4 filhos full time em casa, porque antes era férias só. Era 4, ficavam juntos nas férias, depois voltava tudo ao normal, né? Mas agora o normal são os 4. Então é a fase de adaptação de ter 4 crianças em casa. E eles aprenderem entre eles. Conviver a tempo inteiro. Exato. Então, toda a gente que tem irmão sabe como é que é. Só um irmão, tu com um irmão, não é fácil. Imagina 4 irmãos no espaço. Então, cada um de personalidades diferentes. Então, mas a fase de adaptação foi uma fase boa. É uma fase boa porque não era uma casa estranha, era uma casa que já estavam habituados, as pessoas não são estranhas. Então, foi muito bonito. E eu acho que é por isso que vocês sentem essa união, esse eu afeto, acho que exatamente, esse afeto, porque é algo que já vem de há muito tempo. Agora só mudaram de endereço. Eu queria que tu deixasses um recado às mulheres que em algum momento juntam-se com um parceiro que também já tem os seus filhos, e elas também já têm os seus, e não conseguem encarar isso de forma natural. Ok. É importante encarar de forma natural. Porque nós escolhemos os nossos parceiros ou as nossas parceiras como eles são. Com unha encravada, com cabelo vermelho, com cabelo com não sei o quê. E por que não vamos escolher a bagagem que cada um traz? Isso. Não falamos só de filhos, falamos de traumas, falamos de coisas. Nós temos que abraçar os nossos parceiros com toda a bagagem que eles trazem. E os filhos não são defeito. Claro que vocês vão dizer, não, mas porque a mãe lá, ela diz que...
Isso sempre acontece. Isso sempre acontece. As casas são diferentes, as educações são diferentes. É importante saber que em cada casa tem uma educação. E as crianças são muito fáceis de se educar. Eles percebem, aqui, se eu sair desta casa para esta, eu tenho que me portar assim. Sim, a regra aqui é assim. Mas também se as crianças perceberem que não há união entre vocês, perdeu. As crianças conseguem facilmente fazer a cabeça, conseguem isso. Então é importante haver a união de ambas as partes, marido e mulher, com estas crianças que, por exemplo, se não forem do lar, vocês sempre entenderem o vosso parceiro, sempre conversarem, sempre deixarem claro o que querem. É importante haver conversa sempre. E não querer só justificar, não, porque é filha dele, com outra pessoa não vou gostar. Que mal aquela criança fez. Aquela criança precisa de uma oportunidade para te mostrar que gosta de ti, que é boa pessoa. E muitas das vezes nós erramos porque desde o primeiro ponto, enquanto é uma criança pequena, já estamos a dizer que não vai ficar aqui, não vai viver aqui, não é meu filho, vai para lá. Não dá. Eu assumo todos como meu filho, então, e é assim que vamos viver em casa. Por isso que para a Malia foi difícil, né? Porque eu sou uma militar, mas pronto. Eu acho que também para criarmos filhos, na verdade para tudo na vida, mas eu acho que especial, isto já é a minha opinião, para criarmos um filho é necessário ter uma maturidade emocional que tem de ser adquirida, porque muitas vezes o que acontece é que na teoria parece ser muito fácil. Sim. E tu até consegues dizer, olha, se fosse eu faria melhor, se fosse eu no lugar dela eu até conseguia, eu não tenho nada a ver com muitos filhos, não tenho nada a ver. Mas depois quando já estás naquela determinada situação, tu encontras-te com as dificuldades daquela determinada situação, tu vês que eu preciso de crescer. Isso. E crescer não é fácil, crescer dói. Claro. São desafios, são coisas novas, são ideias que tu tens de começar a quebrar, são formas de pensar que tu vês que já não se adaptam à tua realidade. Então, eu acho que é muito importante mesmo nós procurarmos ter maturidade emocional. Como é que achas que tu conseguiste atingir isso? Tem alguma prática que achas que ajudou? Porque eu vejo que tu praticas exercício físico, acordas cedo para fazer al-fajr, tens uma alimentação balanceada. Achas que isso contribuiu? Isso contribuiu, mas antes de eu chegar aí nesse ponto, uma das coisas também que contribuiu foi, como eu falei, eu sou órfã de mãe e pai. E eu tive que depender de pessoas para crescer, ok? Hoje eu vivo nessa situação com os meus filhos lá em casa. E é importante abraçar e ter uma sensibilidade à situação do outro que está a viver. E perceber também que temos que educar, temos que ensinar. Mas antes de educarmos e ensinarmos, temos que estar preparados mentalmente, fisicamente, ok? É importante estar isso. E é aí, para mim, que eu digo que é a parte que eu comecei a rezar. Comecei a rezar porque quando tu rezas, começas a dedicar à religião, porque nós todos dizemos que somos muçulmanos, mas a parte das rezas a gente falha. E nessa parte da reza... Falhamos em várias. Em várias partes, sim. Então, nessa parte da reza foi muito importante porque eu aprendi a rezar. Eu aprendi a rezar e acordar todos os dias de manhã. Na fase adulta? Na fase adulta. Ok. E eu aprendi a rezar e acordar todos os dias de manhã para fazer fajr. E não é fácil, porque a primeira reza todos queremos dormir, todos queremos ficar ali. Então, na cama, no quintinho da cama, é importante ter disciplina. Zona de conforto. Exatamente. É muito boa, só não acontece nada de extraordinário lá dentro. Então, se a tua mente não está preparada psicologicamente para tu acordares e rezares, a tua mente não vai estar preparada psicologicamente para tu acordares e treinares, para tu seguires uma dieta. Então, tudo acaba se conectando. Tudo vai se conectar. É a tua dieta. Para tu fazeres uma dieta, tu tens que estar bem psicologicamente. Tu tens que estar bem psicologicamente. Onde é que tu vais procurar buscar bem esse psicologicamente? É na parte das rezas, na parte do teu foco, na parte da tua fé, na parte daquilo que tu acreditas. Tu tens que estar bem, saber que estás bem, estás a praticar bem, estás a fazer o bem. E também se tu vais acordar para treinar, por exemplo, tu vais dizer, eu vou acordar para treinar, mas não tens forças. Ou vais acordar para rezar, mas não tens forças. Não tens forças para rezar, para fazer um rakat. Precisas daquela tua preparação física. Precisas estar bem de saúde para acordar, para conseguir rezar, para fazer todas as coisas que tu tens. Então tudo acaba se conectando no fim do dia. Acaba sendo e quando tu estás cadeia. com todas elas alinhadas, então tu és outra pessoa. Com certeza. Tu és uma outra pessoa. É por isso que eu acredito, acho que vamos dizer aqui, vão concordar comigo. Quando
tu não estás bem, tu não consegues treinar. Eu tive numa fase depois do casamento, que é o que eu falei, que foi o meu downfall depois do casamento, porque Paraste. parei, estava a tentar recuperar, estava a tentar processar muita coisa que eu fui pondo de lado na preparação do casamento. E depois deixei-me estar. Sim. E quando deixas estar... Zona de conforto. Zona de conforto. Não consegues fazer dieta, não consegues acordar para rezar, não consegues treinar, não consegues fazer nada. Uma coisa está interligada à Exato. Foi por isso que eu outra. resolvi começar a acordar de manhã e correr para eu poder me focar sozinha. Eu falar comigo, eu começar a preparar a minha mente, tipo, volta, tu precisas disso. Não algo que seja obrigado. No fim do dia, o correr, andar é uma terapia aqui na cabeça. A gente tem mais impacto aqui na mente do que no corpo. Eu acho que passar tempo sozinha é muito importante. Porque aquela introspeção tu só consegues fazer quando tu estás sozinha. Quando tu consegues ver que eu tenho este defeito, eu estou com esta dificuldade, eu preciso trabalhar nisto, e isso só acontece quando tu estás sozinha. E o que acontece é que às vezes muita gente tem medo de passar tempo sozinha, porque a solidão às vezes parece um bocado estranha. O problema da solidão, tu tens medo, porque quando tu estás sozinha, é aquilo, o teu subconsciente começa a falar contigo. Sim. E tu não consegues... Quando tu falas comigo e dizes, Faira, tu estás não sei o quê, tu estás gorda, tu estás magra, tu estás não sei o quê, eu consigo debater contigo, mas quando é a minha mente a falar comigo, como é que eu vou discutir com ela? E a nossa mente e começa castiga-nos. Diz-nos tudo aquilo que a gente pensa, a gente sabe sobre nós, só que não queremos acreditar. É mais fácil quando é outra pessoa dizer-nos para a gente discutir com outra pessoa. Sim, porque às vezes o gosto está mesmo só em discutir, mas aquilo na verdade afetou-te. Aquilo na verdade tu acreditas. Sim, e tu sabes, está no teu interior. E então quando o teu interior começa a falar contigo, tu não queres ficar sozinha, porque tu não queres essa realidade, que é muito dura. Então, por isso é que eu acho que a chave para relações interpessoais boas é nós termos uma boa relação intrapessoal primeiro. A relação contigo mesma é muito importante. Esse tempo sozinha, essas introspeções, estas reflexões são muitíssimo importantes. Nós não temos de estar toda hora com pessoas, não temos que estar toda hora, porque o que acontece é que às vezes procuramos refúgio, porque aquele momento sozinho é tão complicado que eu preciso de estar na rua, tenho que estar com fulano, tenho que procurar um namorado novo, tenho que procurar um ciclo de amizades que na verdade nem é um ciclo que te satisfaça, é só porque tens de ter uma distração. Isso. Então, eu acho que é importante nós vermos que não é necessário estarmos a fazer isso. Então, e tu falaste, Faira, sobre teres ficado órfã aos 15 anos. E eu lembrei-me que no teu casamento tu fizeste uma homenagem super bonita para as pessoas que tu perdeste, tu e o Adil perderam. Sim. Eu queria que tu explicasses se aquela ideia foi pré-concebida há muito tempo ou se foi uma coisa daqui para aqui, porque tu disseste que tu és uma pessoa perfeccionista. Sim. Então eu gostava de saber como é que funcionou, porque a homenagem foi super bonita. Eu queria que primeiro explicasses como é que foi, porque se calhar as pessoas não tenham visto. Não viram ainda, porque ainda não tenho o vídeo do casamento. Então, um dia estava a acontecer, né? Eu sempre disse, eu quero, no dia do meu casamento, eu não quero esquecer pessoas que foram muito importantes para mim e que já não estão mais presentes. E um dia eu estava a conduzir e veio a música do P. Diddy e a Faith Evans, I'll Be Missing You. E aquela música começou a tocar e uma das coisas que mais doeu quando eu ouvi a música, na verdade, é pensar na minha mãe e dizer, eu desde os 15 anos que eu não tenho ela. Vou me casar, ela não está presente. Não tinha figura materna, não tinha figura paterna lá no casamento, não tinha a minha avó, a minha Ieta, que eu chamava ela de Ieta. Não tinha, são as pessoas que foram muito importantes para a Faira que é hoje, para moldar a Faira que é hoje. Essas pessoas não estavam no meu casamento. E depois teve a parte que foi quando eu e a dele começamos a namorar. Não foi um mar de rosas, não foi um apoio 100%. Então, houveram pessoas que nos apoiaram incondicionalmente, que foi isso que eu falei. Essas pessoas apoiaram-nos incondicionalmente. Vocês gostam do outro? Força. E essas pessoas sempre perguntavam, quando é que vocês vão casar? Quando é que vocês vão casar? E nós dizíamos, no momento certo. E esse foi outro trecho que eu escrevi, fiz um discurso no dia do meu casamento para agradecer essas pessoas. Infelizmente elas não estavam lá. E nós dizíamos no momento certo, no momento certo. E no dia do meu casamento eu disse, mal sabíamos nós que o momento certo para nós, eles não estariam presentes. E infelizmente foi isso que aconteceu. Todos eles que foram muito importantes, a maioria,
não estavam lá presentes. Não, e foram momentos que eu acabei falando também no meu casamento, que o Adil me conheceu, o Adil acho que ainda não tinha perdido ninguém. Eu já vinha com uma bagagem de perder mãe, pai, primas, várias pessoas. E depois o Adil perdeu alguém pela primeira vez e passou por uma fase muito difícil. E ver ele assim, dessa maneira, qual é a palavra certa que eu posso dizer? Não é desprotegido, é vulnerável. Ver ele vulnerável foi uma das coisas que me fez ficar mais próxima a ele. Eu tenho que abraçar a ele ainda mais, porque ele ainda não sabe como é que é isso. E então, o amor vai crescendo nessas situações, porque a gente pensa que o amor só é bonito naquela fase fácil. Aquela fase inicial. Mas eu acho que o amor transforma-se verdadeiramente em amor nestas situações. Exato. Então, no dia do meu casamento, eu fiz um discurso. Não foi um discurso que eu planeei antes. Eu queria falar, mas no dia do meu casamento, eu acordei às 5 horas, 6 horas, e eu comecei a escrever. Uau! Foi muito difícil, porque eu escrevia, eu começava a chorar, eu rasgava o papel, eu escrevia, eu começava a chorar, eu rasgava. Então eu comecei das 5, 6 até as 9 horas, porque eu tinha posto na minha mente, a partir das 9h30 eu tenho que começar a preparar. Então eu comecei a escrever aquilo, e detalhe, tinha que escrever em português e inglês, porque algumas das pessoas que faleceram eram sul-africanas. Okay. Então para a família sul-africana que estava ali, o que detalhe não consegui falar na hora, foi tão emocionante que já não consegui fazer a parte em inglês no casamento. Então foi mesmo para falar dessas pessoas e o quão importante elas foram para nós estarmos ali naquele dia. Então, para a família poder saber, muitas vezes a gente não sabe, eu posso conviver contigo, sim, eu não sei o teu background. Tu não sabes o meu background, sim, não percebes. Ou então, por exemplo, eu convivo contigo, os teus pais não sabem como é que nós nos conhecemos, sim, qual era a química que a gente tinha, qual era a intimidade que a gente tinha. Então, quando eles ouvem essas histórias, o coração enche, porque eles realmente era uma pessoa boa, realmente. Então, eu resolvi fazer isso. O que foi muito lindo, mas as fotos saíram todas estragadas. A minha irmã não perdoa. É complicado, a pessoa não consegue chorar bonito. Minha irmã não perdoa. Então foi isso, no dia, só fiz o discurso no dia mesmo, que foi muito, e foi uma surpresa para todos, porque só eu que sabia desse discurso. O Adil já estava preparado, mas não sabia o que eu ia falar. Eu acho que quanto à parte de não teres conseguido falar inglês, acho que nem teve problema nenhum, porque eu acho que existem certas emoções que ultrapassam a barreira linguística. Tu podes não saber o que aquela pessoa está a dizer, mas só a emoção que carrega. Sim, a música acompanhou isso. E eu fui mestre de cerimônias, quando ela começa a fazer aquilo, eu estou com o meu microfone assim. Porque foi um momento tão bonito, mas tão bonito. Eu também não sabia daquilo tudo que tu contaste. E a música foi muito touchy. Eu, quando estou a trabalhar, estou a ir para casa a almoçar, eu preciso de ouvir aquela música. Põe aquela... Graças a Deus, Faira, nunca perdi ninguém. E eu que nunca perdi ninguém, ao ouvir aquela música, choro sozinha no carro. Imagina então quem consegue verdadeiramente sentir aquelas emoções. Estou sempre a bater nesse microfone aqui, estou a meter água. Isso mesmo. Então foi muito, muito bonito, muito emocionante. Eu adorei. Thank you. E o facto de sabermos que o casamento teve essas emoções todas, mas o casamento não é só o dia do casamento, não é só a festa do casamento. Na verdade, isso é 1% do casamento, sim. Saber que os 90% restantes é essa belíssima relação que tu construíste com o Adil, com os vossos filhos. Olha, então de parabéns. Obrigada. Há pouco tempo tu estavas a dizer que tu acordas cedo para levar o Fayaid para fazer a corrida dele e tal. Então tu és mesmo o pilar da vossa casa. Sou o pilar da casa. Eu descobri que eu sou o pilar, porque só acordo o Fayaid, mas tenho que acordar o Adil também para ir treinar. Um dia eu simplesmente estava cansada, dormi. Fayaid não acordou para correr, Adil não acordou para treinar. E quando eles já acordaram, começaram a zangar-se comigo. Tipo, mãe, não nos acordaste, amor? Então, eu também fico cansada. Descobri que não posso ficar cansada. Não podes ficar cansada, infelizmente. E falando no teu cansaço, nós nos chegamos a tocar na tua transformação física. Estávamos a falar da tua transformação mental, de como é que tu fazes a tua maturidade emocional, como é que tu alimentas espiritualmente, religiosamente, mas nós chegamos a falar daquela belíssima transformação física. Como é que aquilo começou? Tu já não te estavas a sentir bem com o teu corpo? Aquilo começou um dia que eu levantei da cama e o meu joelho falhou. Foi ali onde eu tive atenção ou
o meu consciente é que falou, naquele instante o meu consciente falou comigo, estás acima do peso. Quantos quilos é que tu tinhas na altura? Eu estava com 91. Uau. Eu estava com 91 quilos. E durante muito tempo, aquilo foi engravidar, depois tu acabas de ter bebê, emagrece, depois de teres bebê, estás magra, de repente começas a engordar. E uma coisa interessante do Adil é que o Adil nunca disse, estás gorda. E também ele nunca te diz, tipo, uau, estás nice, não sei o quê. Okay. Então ele deixa-te viver o teu momento, o momento que tu estás a viver. Sim. Naquela altura, que eu estava engordada, disse, amor, eu quero um chocolate. A Adil saía para ir comprar um chocolate, porque eu queria um chocolate. A Adil quer comer isto. Ele ia sempre comprar, mas nunca dizia, não porque estás gorda, não porque isto, não porque aquilo. Ele sempre ia e fazia as coisas. Eu estando acima do peso, o Adil nunca falou, tipo, estás acima do peso. Mas nós sempre, eu tenho um grupo de amigas muito forte, que a verdade é nossa base para tudo. Boa. Então nós sempre nos falamos essas coisas, estás acima do peso, estás não sei o quê, estás não sei... Então sempre tivemos essas coisinhas, essas conversas. Então aquilo sempre ficou no meu subconsciente, ouvir aquelas coisas. E quando o meu joelho falou... Sim, a gente sempre falava, fala assim abertamente. Sim. Quando o meu joelho falou, a primeira coisa que falhou, a primeira coisa que veio, estás acima do peso. Foi quando eu comecei a tocar-me. E comecei a ir atrás, comecei a caminhar e comecei a procurar algo melhor para mim, para o meu bem-estar. Porque eu vestia, meu marido nunca falava nada, eu olhava no espelho, eu não gostava daquilo que eu via. Mas mesmo assim, bastava pôr a roupa e tapa aqui, faz um ângulo aqui. Tá good, vamos embora. Mas depois, no fim do dia, tira a roupa, estás ali com aquela... Eu disse, não, eu já não quero mais isso para mim. Quando começa a afetar a minha saúde, começa a afetar o meu desempenho como mulher, começa a afetar o meu desempenho como mãe, começa a afetar o meu desempenho como trabalhadora, então eu não quero mais. Isso eu não quero. Foi quando eu corri atrás para resolver isso. E depois tive aquela paixão, porque eu estava muito focada e estava bem em todas as áreas também da minha vida. Posso dizer, o trabalho também, estava tudo bem, estava tudo a andar. Então eu consegui realizar essa transformação, consegui mudar. Isso, consegui mudar. E para mim foi a melhor coisa que eu fiz. E lembro na altura, eu disse, Adil elogia-te como tu estás vestido. Então ele elogiava, amor, estás bonita, não sei o que, não sei o que. Eu pegava, tu não me dizias que eu estava gorda, que eu não quero problemas comigo, com ninguém. O marido é assim, né? O marido quer chegar à noite, quer dormir bem, vai dizer que estás gorda. Pronto, estragou tudo. Mas às vezes tu queres ouvir uma verdade para tu poderes tocar, mas a verdade não pode vir do marido, tem que vir de outra pessoa, porque com o marido não vai dar certo. Eu acho que a verdade também tem de ser passada de uma forma carinhosa. Porque eu acho que quando tu passas a verdade, eu acho que quando tu passas uma certa verdade de uma forma indelicada, aquilo chega a ser hostilidade. Não, indelicada também não. Sim. Por exemplo, eu acho que tu, não sei, em termos de, quando tu conversas, por exemplo, tu consegues ver, o teu marido está a sair e tu dizes, não gostei dessa roupa. Não estás a ser indelicada, estás a ser verdadeira. Aí tudo bem, sim. Não, porque talvez se mudares... Sim. Não gostei dessa roupa. Tens que ser sincera. Eu acho que a verdade tem que ser passada com sinceridade. Sim. Para ela ser processada e ser aceita. Indelicada, não. Sim. Indelicada, não. Mas com sinceridade. Eu acho que depende muito da personalidade de cada um. Sabes, outro dia eu postei uma caixinha de perguntas que uma seguidora minha disse que não gostava do perfume do marido. Então eu perguntei como é que vocês iriam agir a partir desta afirmação. Então teve uma corrente de pensamento que é, eu não gosto desse perfume, não usa mais. Não quero. E depois teve a outra metade que dizia, não, eu havia de arranjar uma forma de comprar um perfume, oferecer. Mas estás a perceber que é tudo questão de personalidade. Porque eu acho que se funciona. Mas aí é que está o problema. Quando tu arranjas uma forma, não estás a falar a verdade. Porque imagina eu que falei partir. Eu ia partir o frasco, ele ia na loja, comprava o perfume outra vez. Sim.
Amor, eu não gosto desse perfume. Sim. O cheiro desse perfume não me encanta, mas o cheiro deste perfume aqui Eu contigo... gosto. Ai, meu Deus. Sim, algumas diziam assim que eu ia comprar e ia dizer assim de uma forma bonita, olha, este eu gosto quando tu usas, para ele se tocar. Enquanto que outras eram mesmo frontais, não na usar mais. frontal, amor, Enquanto eu fores não... meu marido, não é para usar esse perfume. Não, amor, eu não gosto desse perfume. Não Yeah. gosto quando tu pões esse perfume. Ou não põe esse perfume comigo. Como eu não gosto, não põe ele comigo. Quando estiveres depois, quando perto estão de sempre mim, juntos, quando estiveres perto de mim, não não põe põe esse esse perfume. perfume. Mas eu sou adepta de tu falares as coisas como as tem coisas que ser. como tem que ser. Yeah. Tu tens de falar as coisas como tem que ser. Não, tá a cheirar mal. Ah! Sim, aí Não é que gosto. entra aquele fator indelicadeza que eu estava a comentar. Mas olha, aquela transformação, Faira, parabéns, foi maravilhosa. Eu lembro que na altura, quando tu postaste o antes e depois, nós até dizíamos, não, ali tem que ter uma lipo. Que eu vou mostrar Lembras-te agora. que eu vou era um mostrar comentário agora. constante. Vou voltar a fazer um antes e depois de como fiquei depois do casamento. Parece o meu antes parece da nada. transformação. Está quase perto. Ah, Mas sério? agora estou com mais consciência, tenho mais consciência do que Ok. tenho que fazer, o que Ok. não tenho que fazer. Sim, porque eu não fiz lipo. Então, sempre que eu engordo, Volta. volta. Porque eu não fiz lipo. Sim. Então, para eu estar naquele estado constante que eu postava o antes e depois, gente, são transformações que a gente traz para vocês só para ver até que ponto é que tu consegues alcançar uma transformação de uma maneira clean, sem procedimentos estéticos, certo? Sim, sim. Mas em qualquer momento vem a TPM, hormonas, inchas. Incha. Eu tenho pele flácida, em qualquer instante a minha pele volta. As pessoas já realmente acham que eu fiz lipo. Gente, eu vou fazer lipo. Eu ainda vou fazer. Quando Porque eu não chegar o quero momento esse certo. vai e vem, esse ioiô. Mas E não é tem muito como. justo. Eu acho que é muito justo. Eu acho que temos de abraçar e normalizar isso. Sim. Se tu não te sentias bem como tu estavas antes, por motivos físicos ou emocionais, Sim. fizeste algo para mudar, tudo bem. Mas se a pessoa sente-se bem como está, nós como mulheres às vezes temos isso. Eu tenho esta banhinha, não sei o que, incomoda-me, mas outra está na boa. Eu tenho esta banha Sim. e eu não estou nem aí. Enquanto não te incomodar, está ótimo. Está ótimo. E eu sim. acho que a opinião mais importante mesmo é a tua A para tua. ti mesma, assim. Então, se tu estás bem, estás bem. Se não estás bem, ok, let's go, let's do something about it. E é assim Claro, que tem que ser e foi claro. o que tu fizeste. E se para fazeres algo acerca disso também achas que tens que fazer um procedimento estético, além de ires ao ginásio ou além de comeres melhor, olha, faz a vida é tua. Sim, mas olha, uma das coisas, eu digo vou fazer lipo agora porque já tenho mentalidade, já tenho uma certa educação. Se eu fizesse Porque lipo senão antes, eu ia volta. voltar outra vez. Tens que ter essa educação. E eu Sim. disse, eu vou me educar primeiro para quando eu fizer a lipo, tirar o excesso de pele. Aí eu já estou bem, já consigo dar procedimento, continuidade e não estragar, porque lipo é investimento. Sim, Então, sim. enquanto não tens condições para esse investimento, vai fazendo a tua lipo no ginásio. com Isso, alimentação. e depois também tens que fazer aquela manutenção com os produtos e tem muita coisa para comprar. Falando nisso, tens essas coisas na loja? Tens Coisas de? produtos de manutenção de corpo, creme para celulite. Acreditas nisso? Não, eu não tenho, mas eu acredito. Acreditas? Eu acredito que amenizam. Eu acredito que amenizam a aparência, melhoram a qualidade de pele, essas coisas eu acredito. Mas tudo, então quando estás com uma boa dieta, bebes água, essas coisas Dá começam um a apoio. complementar. Muito bem. Sim. Sim, porque na tua loja tem vários produtos, já agora voltando para a tua fase de empreendedora, chamou-me a atenção, eu esqueci-me de comentar contigo, é que o facto de tu teres tido uma outra visão, primeiro do mercado, primeiro decidiste ir correr atrás de outro tipo de objetivo, que era outras carreiras, e depois sentiste que a minha área é arte. E essa veia artística veio depois da formação, não veio depois da formação, veio antes de tu fazeres Bem, uma antes de fazer a formação. formação. Então significa que ela já tinha isso, mas mesmo assim ela decidiu correr atrás, ela decidiu fazer as formações. Por quê? Porque existem certas habilidades que nós achamos que nós temos naturais, mas que se nós não conseguirmos ir lá e como é que se diz? Aperfeiçoá-las, elas acabam não servindo para nada. Então a Faira é o exemplo de uma mulher determinada, que ela descobriu algum talento logo do início, ela foi atrás de aperfeiçoar esse talento e hoje em dia é a nossa Faira Coelho, a nossa queen. É Faira, verdade. primeiro, falando em beleza, vamos lá encaixar aqui coisinhas novas. Para onde é que tu Esse é o meu usarias este sapato par de de casamento, não sandálias? é? Ah? É. Eu acho que é o meu sapato de casamento este. Onde está o branco? O cinza, por aí. O branco. Eu acho. Bem, eu estou a ver ali o prata. Era para ser. Está ali o branco?
Tá aqui. Desculpem aí. Olha, noivas. Esse era o meu sapato de casamento. E o que aconteceu? Não usaste esse? Não chegou a tempo. Expectativa, realidade de casamentos. Por favor, noivos, tenham sempre em mente isso. Expectativa e realidade. Expectativa é uma coisa, a realidade é outra. Coisa completamente meu sapato diferente. Está aqui. Casei com outro sapato que só fiquei 30 minutos ou 1 hora no máximo. Mas tu conseguiste ficar de salto? Eu não, meu amor, eu estava de chinelo. Deixei de salto. Puseste aquele chinelo personalizado. Isso mesmo, muito giro, para o muito trabalho, giro, porque o conforto estava aqui, a vir ainda. E porque esta aqui chama-me a atenção, porque tem esta almofadinha aqui. Muito, muito confortável. Porque às vezes o salto é super confortável. Eu estou a usar, vou-vos mostrar o que eu estou a usar. Eu estou a usar este aqui. Este salto aqui é muito simpático. Este salto é maravilhoso, não dói. Só que muito tempo em pé começa a doer aqui. Então tem esta almofadinha, super facilita. Não dá para ver tudo, mas esse é o que eu estou a usar. Feira, este. Para onde é que tu usavas? E traz a minha sandália, que eu quero dizer para onde é que eu usava ela. Ai, ainda não me disseste para onde é que tu... Eu só disseste que era de casamento. Esta aqui eu usava para um date com o boy. A Dil ama saltos. A Dil ama me ver de saltos. A Dil diz, desde que eu virei empresária, tu já não usas eu já não cuido mais de mim. Quando eu era assalariada, ele amava. Quando tu eras assalariada, vestias bem, estavas sempre em cima de salto, maquiada. Ele ama um salto, então eu ia usar para um date agora, porque eu não estou sempre de salto. Uma vez ou outra eu ponho saltos, né? Mas são lindas. Eu ia usar para um date, para um casamento, uma coisa assim, gente. A dica já foi dada. Não falo mais nada, já está tudo falado aqui. E este par para onde é que tu usavas? Trabalho. Trabalho. Porque eu trabalho de pé. Atender clientes. Sim. Eu estou na estrada, tenho que conduzir, sair para Matola, sair para não sei onde. Então, eu ia usar para trabalho e fim de semana, com a família, com os filhos. Porque eu falo trabalho de sapato de guerra, porque tem que estar confortável. Sapato de guerra, Se tivesse que carregar as 4 crianças, correr tem aqui. Que ser com Se bem isso. que eu consigo correr com os saltos. A sério? Sim. A Queen está a pôr a barra muito em cima. Mas para trabalho e também um fim de semana com as crianças que eu preciso estar. Porque elas, além de confortáveis, também são muito estilosas. Combinam com qualquer coisa. São muito lindas. E essa sola grossa, top. E este par para onde é que tu usavas? Este par eu ia usar assim no meu dia a dia, sem ter que fazer trabalho. Se eu tiver um dia que eu pudesse, não tivesse no corre, que eu pudesse pôr uma roupita bonita, relaxante, eu pudesse passear. Mãe, eu tenho que ir ao Woolworths hoje. Chinelinho. Eu adoro andar de chinelo. Eu também, somos duas, adoro Eu adoro andar de chinelo. Para mim é ótimo. Esse é muito lindo. Pronto. É quase todos, né? Eu escolhi estes para o nosso jogo, mas eu sabia. Sim, analisando assim o teu perfil, eu disse: estes aqui são a cara da Queen. Ela só tem que me dizer para onde é que ela usaria, porque eu tinha certeza que ela usaria assim. Feira, disseste que este era teu sapato de casamento. Por que tu escolheste este como sapato de casamento? Não, eu só calço Unique. Eu estou sempre com Unique no pé. É meu sapato de casamento porque eu me preparei 1 ano para fazer o meu casamento. Claro. Então, o sapato eu também tinha que preparar, porque eu não abro mão do conforto do sapato da Unique. Os sapatos da Unique são muito, muito, muito confortáveis para mim. Só para vocês vos contar, só aqui também, eu fui para uma festa e eu estava com um sapato da Unique, um sapato dourado, um pouco mais alto que este até, dourado. E eu tirei essa festa toda em cima do salto. Não tirei o salto nem um instante. Uau. A voltar para casa, eu tive que conduzir, porque eu vim com a Dil, mas tivemos que conduzir a Dil, foi num outro carro. Vim a conduzir o caminho inteiro ainda com o salto. Chega aquela hora que a gente entra no carro e tira o salto. Com certeza. Não tirei. Cheguei em casa e quando eu fui para o espelho, o meu espelho fica mesmo em frente assim a cama, eu deparei... Tu com o teu salto. Eu com o meu salto. Eu nem tinha noção que eu estava com o salto no pé ainda. Eu estava com o meu salto. E naquela hora, gente, eu já tinha uns copinhos aí. Ela estava bem disposta. Super bem disposta. Resolvi fazer um story até para a Unique nesse dia. Fiz tag, porque eu fiquei espantada com o conforto. Porque normalmente eu não saía com salto. Já não uso salto há muito tempo. Mas não saía com salto. E o salto para mim parecia que eu estava da Havaiana no pé. E é que nós as mulheres... São manincenas, pá.
Todas que estão aí a ouvir sabem muito bem como é ter salto toda a noite. É desconfortável, é desconfortável. Então, se tu conseguiste ficar em cima do salto até de madrugada, é porque realmente isto é um conforto especial. Não, é muito, muito, muito confortável. E sempre que eu canto do conforto dos sapatos da Unique, tem aquela coisa, não, porque é trabalho, publi. É não sei o que, é publi. Não é. Eu só calço o sapato da Unique. Eu estou sempre com o sapato da Unique no pé. Eles sempre. Muito confortáveis para qualquer sítio que eu vá. Por isso é que eu digo, o meu sapato de casamento aqui... Era para ser isto. Era para ser este. Então, noivas... Já tem a dica. Faira, já estamos no fim. Uhum. Eu queria que tu me respondesses o que é ser unique para ti. Ser unique, como o nome já diz, é ser eu mesma. É eu fazer o que eu, Faira, iria fazer. Não correr atrás dos sonhos das outras pessoas. Não me espelhar 100% naquilo que as outras pessoas fazem. Como, fulano faz, eu também faço. Ser unique é ser eu. É correr atrás daquilo que eu acredito que é certo para mim, que é o ideal para mim. Correr atrás dos meus sonhos, principalmente. É ser única, como o nome já diz. Ser única é tu seres única, é ser tu mesma. E eu acho que eu sou única. Eu acho que eu sou eu mesma. Eu tenho uma maneira de ser e de pensar que faz com que eu seja muito única. Eu digo isso. Eu sou só Faira. Unique. Até encontrar uma outra Faira igual. Aqui no meu conhecimento não tem. Aqui tem muita coisa que passa, muita coisa que eu quero fazer. Então, ser única, ser unique é ser tu mesma. Eu acho que é isso. Lindo, thank you. Bem, nós já chegamos ao fim. Faira, muito obrigada pela tua presença. Obrigada por teres partilhado tanto aprendizado, tantos risos. Foi exatamente isso que nós queríamos transmitir. Então, trouxemos a pessoa certa, eu tenho certeza disso. Olha, continuem a acompanhar-nos. Muito, 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 muitíssimo obrigada por essa audiência, por esse engajamento todo. Olha, esperamos sinceramente que nós superemos as vossas expectativas. Sim. Beijinhos. Tchau, até a próxima. Uma realização Fortis Filmes.